Olá a todos, é muito bom poder falar com todos vocês. O meu nome é Diego Isalralde e eu sou teólogo. Neste canal, temos como único objetivo explicar o que Deus em Sua Palavra quis nos comunicar, utilizando o contexto correto, as informações adequadas, desprovidas de qualquer julgamento, tá bom? Não falaremos sobre religião, e sim sobre o que a Bíblia diz e nada mais. Pode ser? Geralmente usarei 3 referências bíblicas, porém em algum momento eu posso usar mais dependendo da complexidade do assunto. A linguagem escolhida é a Nova Versão Transformadora. Já tinham ouvido falar? Bom, eu confesso para vocês que gostei muito dessa versão bíblica, por ter uma linguagem muito mais correta e boa de se entender, principalmente para as novas gerações que não têm lá muito contato com a Bíblia, não é mesmo, gente? O meu desejo é postar semanalmente um vídeo diferente, trazendo assuntos pertinentes à nossa vida e vida espiritual, utilizando como única fonte de sabedoria ela, a Bíblia Sagrada, a única fonte de verdadeira sabedoria. Bom, se você tiver o desejo de saber ou perguntar sobre um assunto em particular, pode deixar nos comentários aqui embaixo. Deixe seu nome, de onde nos escreve, e assim nós poderemos mandar um forte abraço pelo contato, não é mesmo? Nosso canal não deseja, tá bom, gente? Isso tem que ficar claro. Não desejamos lacrar, ou mesmo criar divergências. Apenas falar sobre o que Deus nos deixou em Sua palavra em determinado assunto. Tudo ficou claro? Alguma dúvida? Por favor, não duvide nem por um segundo em colocar nos comentários e a nossa equipe responderá o mais rápido possível. Mas tem um porém aí, né? Porém, quero advertir a todos os que escreverem. Vocês possuem todo o direito do mundo de discordar do que falamos. Agora, o que vocês não têm direito é de nos xingar loucamente nos comentários, tá bom? Saibam desde já que tais mensagens serão, sim, sumariamente deletadas. Não porque nossa equipe não tenha devida resposta. Na realidade, a gente tem. Mas é porque o respeito é bom e nós gostamos demais dela. Tá bom? Vamos começar? Não se esqueça de apertar o sininho, né? Está aqui desse lado para receber a alerta de novo vídeo. E não se esqueça de curtir também. É simples, mas nos ajuda um monte, acredite. Bom, como vocês estão? Tudo bem? Mais ou menos? Péssimos? A vida neste mundo nunca foi e nunca será fácil. O próprio Cristo deixou isso muito claro em João 16:33, que diz assim: Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Bom, gente, muitos confundem esse texto ou não o interpretam da forma correta. Por mais difícil que possa parecer, teremos sim dificuldades enquanto estivermos neste mundo. E podem ser dos mais variados problemas, tá bom? Pode ser faculdade, relacionamentos, filhos, dinheiros, etc. Mas o texto bíblico nos dá uma maravilhosa esperança. Não enfrentaremos sozinhos, Jesus estará sim ao nosso lado sempre. E isto nos deve dar muito, digamos, mais do que apenas meramente reconforto. Deve nos inspirar amor, fé, alegria e confiança de que apesar de todos os problemas que enfrentaremos, e acredite, enfrentaremos muitos, Jesus está ao nosso lado sempre, nos instruindo e capacitando para resolvermos tudo conforme o seu tempo e não no nosso, porque no nosso sempre dá errado. Muitos dizem que para ter uma vida cristã saudável, temos que ler a Bíblia, orar e ir na igreja. É verdade. Isso é bom? Claro que sim. Tem que ser feito, mas com toda certeza. Mas o que isso quer dizer? Como? Quando? Onde se faz? Perceba o seguinte, respostas pré-fabricadas sobre importantes assuntos espirituais não resolvem o problema. Muito pelo contrário, tende a ficar muito pior. Porque, pessoalmente, conheço pessoas que fizeram tudo isso que falamos anteriormente, sabe? E nada mudou para melhor na vida deles. E quando digo nada, quero dizer exatamente isso. Nada. Como
Como eu disse, respostas pré-fabricadas não resolvem o maior problema da humanidade, que é a falta de Deus na sua vida. Será que Deus, apoia essas respostas pré-fabricadas? Bom, gente, vamos à Bíblia? Então, abra ela no Novo Testamento, tá bom? No livro de Efésios, o capítulo 4, o verso 16. Lá, nós podemos ler da seguinte maneira: Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém? O apóstolo Paulo costumava usar exemplos simples, porém poderosos para explicar os ensinamentos de Deus. O corpo humano era, sim, um de seus favoritos, tendo utilizado frequentemente em seus escritos, como acabamos, por exemplo, de ler em Efésios. Não é mesmo, gente? Mas então, verdade seja dita, não é fácil ser um cristão dedicado neste mundo contaminado pelo mal, contaminado pelo pecado, sabe? Isso, no entanto, não deve nos impedir de dar o nosso melhor e sermos lâmpadas que iluminam o caminho que leva até o nosso Senhor e Salvador Jesus, não é mesmo? Mas para que isso aconteça, passos específicos e decididos devem ser dados para dar certo. Para que tudo se encaixe, devemos seguir os exemplos e conselhos deixados por Deus em Sua palavra, e assim nossa vida cristã possa crescer de forma correta e saudável. Mas você sabe, crescer adequadamente não é menos importante do que manter essa vida. Veja bem, como qualquer amizade, você precisa trabalhar nela, conversar bastante com Deus e manter sempre contato com Ele. Fazer, por exemplo, um ano bíblico, que nada mais é, tá? Não se assuste, do que ler a Bíblia completa em um ano, lendo uma quantidade específica, todos os dias. É muito bom, ajuda demais, né, para entender a vontade do Senhor em nossa vida. E se você tem essa oportunidade, por favor, não a perca, faça, tá bom? Um ano bíblico. Há várias formas, tá bom, de fazer isso, mas creio que os seguintes pontos podem te ajudar para fazer o ano bíblico que mais te agrade, tá? Que mais, se encaixe com você. São os seguintes, olha. Bom, em primeiro lugar, escolha uma versão que mais goste, tá bom? Como eu disse a vocês anteriormente, eu estou usando a nova versão transformadora, que tem uma linguagem muito boa e bem atual, tá? Caso você não goste muito de uma linguagem mais formal, né, a nova versão transformadora é realmente muito boa. Em segundo lugar, escolha uma Bíblia que tenha o cânone bíblico, tá, gente? Isso é muito importante. Que são os livros, capítulos e versos aceitos mundialmente e de acordo aos especialistas, tá bom? Em terceiro lugar, não tente ler demais se você não tem esse costume, tá bom? Comece aos poucos e aumente de acordo ao seu tempo e gosto, tá? Por exemplo, eu sugiro que você comece com 2 capítulos por dia. E quando ficar realmente profissional na leitura, você pode ir até 5 capítulos por dia. Tá bom, gente? Em quarto lugar, no início, leia segundo a própria ordem da Bíblia, ou seja, do Gênesis ao Apocalipse. Depois, você pode variar, ordem cronológica, de trás para frente, enfim, o céu é o limite, tá bom? Mas faça primeiro no normal. Em quinto lugar, seria bom você usar comentários bíblicos para entender melhor passagens difíceis. E acredite quando lhe digo, você vai sim encontrar muitos. Então não menospreze comentários, tá bom? Em sexto lugar, não menospreze o próprio auxílio humano. Pessoas que já leram a Bíblia várias vezes e podem explicar muito bem aquelas passagens que são, digamos, de difícil compreensão, tá? E vai aparecer algum deles, tá bom? Por último, né, sétimo lugar, sempre ore a Deus primeiro, antes de abrir as Sagradas Escrituras, para que o Espírito Santo, quem inspirou o livro, tá bom? Possa abrir
a sua mente, o seu entendimento, e assim compreender exatamente o que ele está lhe dizendo. Bom, gente, no quesito orar, algumas coisas seriam, digamos, interessantes de você saber para melhorar ou mesmo aprimorar as suas conversas com Deus. Alguns conselhos são de fato muito famosos, você já deve ter ouvido falar. Um deles é: quando ore, faça como se estivesse falando com um amigo. Bom, é legal. Porém, a minha forma de falar com os meus amigos é diferente, porque eles estão no meu mesmo nível, sabe? Mas Deus, no entanto, está em outro completamente diferente. Ou seja, Ele é o nosso amigo? Sim, Diego, Ele é o nosso amigo. Mas não é nosso amigão. Portanto, entender que estamos nos dirigindo ao Criador do Universo, aquele que disse e foi feito, que mandou e existiu, e que pelo poder apenas de suas palavras trouxe tudo à existência, bom, é o primeiro passo para começar a orar. Mateus, o capítulo 6, dos versos 5 a 15, é o texto que fala quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Resgato, ou talvez aponto, mais especificamente, os seguintes conselhos. O primeiro, esteja sozinho, sozinha, quando for orar. Por que, Diego, isso? Bom, lembre-se que você vai abrir o seu coração a Deus e coisas muito íntimas serão contadas a Ele. Nenhum ouvido deve captar ou mesmo saber as suas intimidades, a não ser o Senhor. Portanto, procure estar num lugar e numa hora onde estará completamente só e assim poder falar à vontade. O segundo, não repita frases feitas, por favor. Isso não ajuda em nada e não quer dizer nada. Apenas abra o seu coração a Deus e conte-lhe seus problemas, suas perplexidades e escute o que Ele tem a lhe dizer. Terceiro, Deus sabe o que te faz falta, mesmo antes de você perceber. Mas Ele deseja que você mesmo conte. Portanto, não ore de forma desleixada pelo mero fato de saber que Ele sabe tudo. Tá bom? O 4. Para aproximar-se do trono da glória, que é onde Deus está, não é mesmo? Eu sugiro que antes de mais nada, peça perdão por todos os pecados cometidos e até mesmo aqueles que você cometeu e não sabe. Sabe por quê? Bom, Moisés precisou fazer isso por 40 longos dias antes de poder sequer estar na presença de Deus no Monte Sinai. Tá? O 5, sim, é o 5. A partir daí, é como você se sentir melhor. Por exemplo, sei lá, contar como foi seu dia, as suas dificuldades, as coisas que precisa, não sei. Faça do jeito que você se sentir melhor. Deus deseja confortar o teu coração e te dar todo o apoio que precisa. Então fale com confiança, porém sempre acreditando que Ele pode te ajudar. Porque senão não tem nenhum sentido orar se você não acredita que Ele vai te ouvir. Entende o que eu quero dizer? Bom, e finalmente, sobre frequentar uma igreja, é uma questão completamente sua. Tá bom? É pessoal. A minha única sugestão é que seja uma igreja onde a palavra de Deus seja pregada. Que sigam os ensinamentos da Bíblia e não de meras pessoas, tá? Fazendo isso, você estará onde Deus quer que você esteja. Tá bom? Colossenses, o capítulo 1, o verso 10, nos diz o seguinte: então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Ou seja, ter uma vida cristã saudável também implica numa obediência estrita aos seus mandamentos, né? Os mandamentos de Deus. Talvez você já tenha ouvido a seguinte expressão muito falada entre pregadores, sabe? Venha a Deus como você estiver. Sim, mas eles sempre param aí e não dizem, geralmente, a parte mais importante.
Vocês precisam se arrepender e mudar de vida obedecendo os mandamentos de Deus. Essa parte geralmente fica de fora, porque as pessoas não gostam. Definitivamente não gostam. Eles querem que Deus, digamos, se adapte a elas e aos seus pecados, quando deveria ser totalmente ao contrário, não é? Deus promete, tá bom, em sua palavra, que todo aquele que se arrepender dos seus maus caminhos será perdoado e concedido forças para lutar contra o mal. Sabe? Não vai ser largado. Ele concederá, através de instrumentos escolhidos, formas novas e muito interessantes para conhecê-lo cada vez mais. E assim, atingir o ideal dele em nossas vidas. Poderemos servi-lo e ser participantes do grandioso plano da redenção e ajudar a que outras pessoas o conheçam e assim abandonar as suas vidas de pecado. Não é isso maravilhoso até demais? Bom, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado do assunto, tá? Esperamos todos no próximo vídeo para a honra e glória, do único que é digno, não é mesmo? Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Tá bom? Gostaria de deixar para vocês um pequeno pensamento que vai ser muito comum nos nossos vídeos. Não acredite em tudo o que vê ou escuta, mas faça o teste com a eterna palavra de Deus, já que para um cristão nada mais importa a não ser, eu sei, assim diz o Senhor. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Até a próxima.